Bom, no último vídeo nós paramos aqui onde expliquei para vocês o formalismo da máquina de Turing, a máquina de Turing propriamente dita no formato de grafo e a máquina no formato de tabela de transição de estados. Agora, nós vamos ver como se dá o reconhecimento através dessa máquina. Aqui nós temos a fita, então, que é a nossa memória de trabalho, entrada e saída, tá? Nós queremos reconhecer essa entrada, a ABB. Então, na fita, primeiro nós colocamos o marcador de início de fita, a sentença, a entrada que a gente quer reconhecer, a ABB, e na sequência completamos com brancos, tá? Aqui embaixo a gente vai guardar a transição de estados, ou seja, de que estado para qual estado ele está sendo direcionado lá na minha máquina de Turing. E eu coloquei a máquina de Turing pequenininha aqui do lado para que vocês consigam acompanhar claramente. Então, estamos na posição inicial da fita, né, apontando o controle para o marcador de início de fita, e nós iniciamos no estado que é 0. Aí nós vamos verificar se existe uma transição que a gente pode realizar a partir, então, do Q0. Sim, existe. Aqui, ó, nós encontramos, ó, a gente está posicionado no marcador, encontramos o marcador aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler o marcador, gravar o marcador e vai avançar o controle para a direita e vai continuar em Q0. Então, ele está fazendo uma transição de Q0 para Q0. Ó, vocês podem ver o deslocamento que ele fez. Continuamos em Q0, agora nós encontramos o A na fita, o controle está apontando para ele aqui. Se nós estamos em Q0, a gente tem essa possibilidade aqui, mas aqui é a leitura do marcador. Temos essa aqui, que é um B maiúsculo. Temos essa possibilidade, que é o branco, e essa aqui, que é o símbolo A, o símbolo de entrada. É essa transição que a gente vai realizar, porque é esse símbolo que nós temos na fita correspondente. Então, vai ser uma transição de Q1 para Q1. Vamos ler o A, gravar o símbolo do alfabeto auxiliar na posição dele, fazer o deslocamento do controle para a direita e avançar para o estado Q1. Entenderam? Então, a gente substituiu o A aqui, o controle foi para a direita e nós fomos para o estado Q1. Agora, estamos em Q1, encontramos na fita o A do alfabeto de entrada. Qual a transição? A gente tem 3 transições. O A está aqui, numa transição de Q1 para Q1. Então, a gente vai ler o A, gravar ele mesmo e deslocar para a direita. Nesse sentido aqui, o que acontece? Quando a gente lê o mesmo símbolo, a gente só está fazendo um deslocamento na fita para fazer algum controle de linguagem. E eu já antecipo para vocês que o controle que está sendo feito aqui é de um mesmo número de A's e B's. Então, ele vai ler primeiro e reconhecer primeiro um A, depois o próximo símbolo, B, e assim por diante, para ele controlar o mesmo número de A's e B's. Claro que existem outros grafos, né? Outras máquinas de Turing que poderiam dar conta dessa linguagem, mas essa é uma solução. Então, nós estamos em Q1, leu A, gravo A, não faço nada, só passo por aquela posição e desloco o controle para a direita e continuo no estado Q1. Deslocando para a direita, encontrei o B do símbolo de entrada e estou no estado Q1. Então, eu também tenho 3 transições, encontrei o B aqui, o B vai estar numa transição para Q2, vou gravar o símbolo do alfabeto auxiliar e fazer um deslocamento do controle para a esquerda. Então, agora o meu controle vai voltar na minha fita. Puderam perceber? Estou em Q2, encontrei o A a ser reconhecido, tá? Então, também tenho 3 transições e está aqui o Azinho. Leio ele, gravo ele, volto para a esquerda. Então, de novo, não vou fazer nada, vou apenas passar por aquela posição e continuei no estado Q2. Agora, encontrei na fita o A já reconhecido, então, estou em Q2. Qual a transição que eu vou realizar? Aqui, ó. A reconhecido, gravei ele, né? O A do símbolo alfabeto auxiliar, gravei ele, o mesmo símbolo, e voltei para a direita. Então, só estou passando por aquela posição. Agora, encontrei o A do alfabeto auxiliar, estou no estado que é 0, qual a transição que eu posso realizar? Essa aqui que eu já havia realizado, ó.
leio A, gravo o símbolo do alfabeto auxiliar e vou para a direita lá no meu grafo, tá? Desculpa, vou para a direita lá na minha fita, mas também desloco para o Q1 aqui no grafo. Ó, pessoal, reconheci o A aqui e vou para a direita. Encontrei o B, estou no estado Q1. A transição ser realizada essa aqui, gravo B, leio B, gravo B, o mesmo símbolo, e vou para a direita e continuo em Q1. Certo? Então, não aconteceu nada ali, continuei em Q1. Agora, encontrei o B, não reconhecido ainda, símbolo do alfabeto de entrada, tá? Então, tá aqui a transição. Você sempre tem que olhar para o símbolo que está na primeira posição da tripla, tá? Para verificar se esse símbolo não é correspondente. Ou é. Então, leio B, gravo B, volto para a esquerda. Certo? E fui para o estado Q2. Encontrei B reconhecido, estou em Q2, leio o símbolo do alfabeto auxiliar B, gravo ele mesmo, volto para a esquerda. Continuo em Q2, encontrei o A. Agora, de Q2 para Q0, eu tenho a minha transição. A, gravo A, o mesmo símbolo, volto para a direita, tá? Estou em Q0. Agora, encontrei o B, já do alfabeto auxiliar. Vou fazer uma transição de Q0 para Q3. Então, B, gravo B, vou para a direita. Então, ele vai para Q3. Q3, ele encontrou B novamente. Então, leio B, gravo ele mesmo, vou para a direita. E de Q3 para Q4, eu encontro, então, o branco. Ele encontrou o branco aqui, gravou o branco, ou seja, não fez nada e voltou para a esquerda. E chegou no meu estado final. E aí eu tenho uma sentença que foi aceita. Então, para que eu tenha um estado de aceitação, eu preciso substituir os símbolos, nesse caso, do alfabeto de entrada pelos símbolos do alfabeto auxiliar, reconhecer todos os símbolos e atingir o estado final, que é o Q4. Pergunta, professor, em que situação eu tenho um símbolo que não é reconhecido, uma entrada que não é reconhecida? Quando eu não encontro correspondência aqui na primeira posição da tripla, tá? Para fazer um avanço, tá? Consequentemente, eu não vou ter também todos os símbolos lidos e reconhecidos, ter eles substituídos pelo símbolo do alfabeto auxiliar, tá? E aí eu tenho uma condição rejeito. Certo, pessoal?